Acho que ela achou que era um golpe, porque é tão fácil resolver um captcha, por que a pessoa tá me pagando pra isso? Ela falou, por que você tá... Eu li o box, ele fala assim, por que você está pedindo pra eu resolver esse captcha? Você não é um robô, né? LOL, que é o risos. Risos. Aí sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim, não sou um robô, sou uma pessoa com deficiência visual. E aí ele começa a dar sentido a isso. Então começou assim, começou a ser treinado dessa forma. E aí o que aconteceu? Aconteceu que saiu do controle. Por agora isso. Ai, meu Deus. E aí eu quero dar um exemplo, eu quero dar um agoniado, exemplo prático para vocês entenderem como ele adivinha as coisas, e eu vou dar um exemplo prático disso funcionando na realidade. Eles fizeram isso é impressionante, cara. Eles fizeram um teste com ressonância magnética. Isso é muito louco. Eles pegaram uma pessoa, colocam numa máquina de ressonância magnética e colocam uma imagem de uma girafa para a pessoa ver. Os dados que estão sendo gerados pela máquina de ressonância magnética, que basicamente a máquina tá analisando o sangue movendo no seu cérebro. Então ela está analisando essa movimentação de sangue. Ele pega esses dados e dá para uma inteligência artificial. Ela pega esses dados e aí eles tiram o input da girafa, fala pro cara, tira a imagem, o cara não tá vendo mais a imagem, desliga. Agora vamos ver se a inteligência artificial consegue pegar as informações geradas pela ressonância e recriar uma imagem. Mentira. E ela Irmão, consegue. Porra, Ela fez uma consegue. girafa Ela faz uma. muito parecida. Não é exatamente a mesma girafa, mas. É a pro girafa contexto, 2. É a girafa. É uma girafa num fundo com ela tá árvores. diferente, ela tá... Mas céu é uma azul. girafa, tá ligado? Ela tá um pouquinho diferente, mas é uma girafa. Mano, que E aí depois, isso? outro laboratório fez um outro teste que é ainda mais impressionante. Aí eles perguntaram, beleza, então Ele fica a gente dando- consegue ver a girafa e ela consegue recriar a girafa. Então vamos fazer um teste. Eles pegaram, colocaram um vídeo pra pessoa assistir. O vídeo era uma mulher recebendo um golpe na nuca e caindo no chão. Tipo um desenho, né? Tipo Era um uma anime. animação, Um anime uma animação de uma 3D. mulher, Não era um vídeo real, era uma golpe. animação. Aham. Tomava um golpe, sendo uma coisa batia na cabeça dela. E aí pede pra pessoa, assiste esse vídeo algumas vezes, coloca ela na máquina de ressonância. Agora faz o seguinte, pensa no vídeo. Aí a pessoa pensa no vídeo. A inteligência pega as informações, lembra que ela criou um padrão antes? Porque ela conseguiu recriar. Então ela criou uma associação de, opa, essa movimentação de sangue significa isso daqui. O que eles pediram? Pediram pro cara pensar no vídeo, a pessoa era uma mulher, pensar no vídeo, ela pensou no vídeo, e a inteligência artificial consegue traduzir aquilo em uma frase. Aí ele traduziu, estou vendo uma mulher recebendo um golpe na nuca e ela cai no chão de forma violenta. Ela traduziu a linguagem da ressonância, ou seja, do sangue se movendo em nosso cérebro. Tá, essa porra lê pensamento. isso, Caralho. mano. Exatamente. Se você pensar... Se você pensar... Nossa, aí. Então, se você pensar Vai, que tudo... Cauê, já sei Que que tudo... você Não, se Não, você aí pensar que tudo tá. no mundo... Ai. Não. Tudo no mundo é linguagem. Tudo no mundo é linguagem. O que divide a gente de um pato, de um gorila, é porque a gente sabe usar linguagens para se comunicar, interpretar. É assim que a gente tá tentando desvendar os mistérios do universo. É assim que a gente aprendeu ciência, matemática, física. Tudo é linguagem. O médico já consegue te colocar numa máquina e saber se você tá com câncer, se você precisa de transfusão de sangue. A gente já tem essas informações. A máquina tá aprendendo, sendo calibrada para aprender a traduzir isso, porque no fundo tudo é linguagem. Então, coisas que a gente tá num estágio da inteligência artificial e que a gente precisa operar ela e tudo, e que eu sei que muitas pessoas assistindo estão falando assim, tá, mas gente, dá para perceber quando é inteligência artificial. A gente tá olhando imagem, tá olhando tudo, quando vai no Mid Journey, lá Hoje eu que é ouço- embrionário a Então, parada, né? o bagulho tá Tem- muito no começo. A gente tá falando que muito em breve, e de um jeito rápido demais até pra prever, elas vão começar a fazer melhor do que a gente. E coisas que a gente também não é capaz. Ninguém é capaz de olhar um impulso eletromagnético no cérebro e falar o que é. Mas como é dado, treinado, a máquina já tá conseguindo fazer isso. Ela pega... O cara imagina um negócio e a máquina consegue já interpretar isso porque ela tem uma capacidade de processamento de dados, principalmente para tarefas específicas, né? Pra que a gente não tem, nenhum ser humano consegue. Mano, entendeu? Ela tá identificando o padrão. Caralho. É só o que ela faz. Ela Caralho, identifica um padrão, só que como ela faz... O Mogodá, ele trabalhava numa parte do Google X que eles tinham um projeto de um abraço mecânico, né? E o projeto dos caras era conseguir fazer o braço pegar a bola amarela. Vi você falando no vídeo isso, né? E, só que sem operar
que por conta própria o braço consiga. O braço tá aí, a bola também tá aí. Te vira. porque Ninguém colocou no computador pegar, tipo, ela vai fazer esse movimento. A máquina fazia movimentos aleatórios pra tentar, eventualmente, conseguir pegar um a bola. objeto. Era isso. E por que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que em fábricas, por exemplo, se você às vezes move uma fábrica de carros, por exemplo, se você move a chapa de metal que ela precisa pegar 1 milímetro pro lado, já buga a máquina. Ela não consegue mais pegar. Tem que estar... Então eles queriam pensar, como que a gente pode fazer ela entender quando sai do lugar? E a resposta é simples, com inteligência. E aí eles começaram a testar. E testar, e não dava certo, e não dava certo, e não dava certo, e não dava certo. Até que um belo dia, o cara foi lá e viu que ela estava conseguindo pegar a bola, mostrar pra câmera, pegou a bola. Isso não... Rapidão, deixa eu te cortar. Isso não é mágica, tá ligado? Não... Às vezes pode parecer um conceito meio fantasioso, assim. Como ela conseguiu pegar a bola? Não, ela foi programada pra tentar 1 milhão de vezes. Exato. E aí tem aquela história. Se Ela você... foi se condicionando a isso, né? Tem até uma brincadeira antiga que se fala sobre probabilidades infinitas, que é, se você der um piano pra um chimpanzé, der tempo infinito pra ele, e ele ficar batendo aleatoriamente, uma hora ele vai tocar a Quinta Sinfonia de Beethoven. Não é porque ele aprendeu, é porque em algum Ótimo momento exemplo, vai dar Cauê. essa sequência certinha, entendeu? Caralho. Então a máquina, não é que ela tá tipo, nossa, como que ela aprendeu? Probabilidade. É tentativa e erro. E a comparação que ele faz nesse exemplo é uma comparação, até porque eles estão tentando emular realmente a inteligência, é uma questão que quando você é criança e você tá fazendo um brinquedinho lá, aquele brinquedo onde você pega a caixinha que tem vários buracos vazados em formatos assim, aí a criança tá tentando enfiar a estrelinha na bolinha, não entra. Quando entra na estrelinha, ela tem a confirmação. E esse é um processo de aprendizado de tentativa e erro. A gente também aprende assim. Ninguém nasce sabendo nada. Até pra andar, quando você é um pirralho, você cai, Vai se cai, ferrando. até você falar, é assim que anda. E esse é o processo dessa máquina. Ela não foi programada pra pegar a bola. Eles deram esse Só que tá esse aprendendo objetivo, muito rápido. Só que ela tá aprendendo. Essa- Não, não, máquina mas- ela era primitiva, ela era um Não. protótipo. Não, então, mas essa é a parada. Esse é o ponto que você falou. O que assustou o Mogodá, e ele fala no podcast que isso foi o que fez ele perceber que isso ia sair do controle e que fez ele sair do Google. Que foi quando... foi numa Quando o sexta-feira, cara sai. ele chegou, ele viu lá e tava pegando, e finalmente eles conseguiram. E é isso, estatística. Depois de 1 bilhão de tentativas, eventualmente ela conseguiu. O problema é que depois de uma semana, os braços já estavam conseguindo pegar. E aí depois de mais um mês, eles não estavam só conseguindo pegar a bola, estavam conseguindo pegar várias coisas. E a velocidade com que essa progressão de aprendizagem aconteceu foi o que assustou ele. E aí eu acho importante a gente falar o que é um crescimento exponencial e por que a gente tem que ter medo de um... A gente não Igão, consegue prever, Igão, porra. se eu falar pra você, Igão, Fala. eu vou dar 30 passos daqui até fora, de maneira progressiva, 30 passos daqui nessa direção. Tá. E talvez eu vá parar ali no meio da rua. Se eu falar pra você que eu vou dar 30 passos de maneira exponencial, eu dou 2 voltas na Terra. Entendeu? Por quê? Você nunca para de Porque andar. vai dobrando. 4, depois 8. Começa com 2, aí depois vai pra 4, aí vai pra 8, aí 16, 32. Chega um ponto onde eu tô no 5 milhões. Eu fiz as contas em casa, é lá pela casa 18. Pela 18 eu tô no 1 milhão de passos já, Igão. Tem um Você exemplo. entende? Tem um Entendi, exemplo, entendi. tem um exemplo prático, muito simples, que a gente acabou de viver, que é a bad vibe pra caralho, que foi a pandemia que a gente passou. A gente começa com um caso, amanhã tem 100, amanhã tem 10 mil. E por que nossa, como estoura? Isso é uma espécie de crescimento exponencial. Porque a gente tá falando das coisas se multiplicando e Vai dobrando. elas vão Eu lembro, entendeu? no lance da pandemia, cada uma pessoa, no mínimo, ela passa o vírus pra, no mínimo, mais 4. Então, Aí só mais que aí 4. esses 4 são 4 e 4 e 4. Aí isso é uma progressão, entendeu? E aí eu lembro da até a imagenzinha que ia virando uma pirâmide Isso, gigantesca. aqueles exemplos que Aí já davam veio que o Átila. uma bola... Vai morrer 1 milhão! Sabe? fala disso. Aquele diagrama Cara, assim, ó, que nossa. tem várias bolinhas azuis, aí tem uma bolinha vermelha mexendo, e cada vez que ela encosta numa bolinha azul, a bolinha vira vermelha também. E aí você pensa, vai levar um tempão até todas as bolinhas ficarem meu maior vermelhas. Só medo- que Nossa. vai virando, vai espalhando, né? O meu maior medo Vai disso virando. tudo é que a gente não consegue prever, Não. porque o lance, se for tão exponencial assim, mano, vai dar muito. Vai dobrar a gente, vai dobrar o ser humano. Eles Esse vão fazer. ano já no- pode estar dando merda. já. O nome disso é singularidade.
Ah, isso. É um nome simplesmente para explicar que a gente não tem como prever o que pode acontecer, porque é tão fora do que a gente entende como as leis, como a nossa sociedade opera, como as coisas funcionam pra gente, que não tem como prever. Qualquer previsão é inútil. Assim como os especialistas Até porque erraram já em um previram fator que a de gente vai 4. prever, sei lá, se pá. Isso! Nós estamos falando Exato, de um nível de processamento de informação que qualquer coisa... Aí o cara tá em casa duvidando agora, mas o que a gente tá falando é... Ninguém tá afirmando que o caminho é esse, que é o do desastre. A gente não sabe. A gente simplesmente não tem como saber. E o problema é que se a gente não sabe e elas estão evoluindo, e a inteligência está evoluindo cada vez mais, vai ficar cada vez mais distante da gente compreender para onde tá indo, entendeu? E aí é Mano, mas perigoso. quem tá usando... Tem muita gente que já tá usando... A inteligência artificial tem muita gente que tá usando. Muita mano. gente tá usando, É. já. Porque o que acontece, né? Eu não uso, mano. Você vai usar Eu sei, eu tô... num futuro muito próximo, mas eu queria falar agora da parte que me assustou. Fica à vontade. Ah, essa não falou do que assustou ainda? Fudeu! Antes de você entrar nisso, só pra falar pro Mítico, você usa e a gente usa todo dia. A gente já usa. Porque algoritmo de rede celular, eu acho que ele TikTok... quis dizer que não entra no Não, chat GPT. sim, mas mas- você já usa, sabe? Perfeito. Você já calibra essa parada. Você já tá ensinando pro seu Instagram o que você curte. Quando você abre o explorar e aparece as gostosas lá, é Você isso. acha que aparece isso? Não, imagina. O meu, por exemplo, é carro. O Aparece meu é cachorro carro, e gato. comida, Ô, Mítico. cachorro. Deixa eu olhar A o gente tá há explorar. 15 anos Vamos olhar? sobre Tem os dom de uma mostrar? inteligência artificial. Deixa eu ver se eu tenho um dom de Que é o mostrar. algoritmo. Sim. Tem Não, um- o algoritmo do TikTok é algo O algoritmo ele é bizarro, velho. muito bom em saber exatamente o que você quer que apareça pra você continuar ali na Tem os plataforma. dom de mostrar não, mano. Não tem, É né? uma inteligência artificial. Ah, não, mas de 12 telas apareceu só 4 mulher aqui, tá suave. Não é? Chega a ser um negócio assim. Ah, também. então... Não, mas aí... Mas assim, ó, Não, uma- fala o que você falou. Vamos lá, eu vou falar o que me dá medo. O mecanismo de defesa, tá ligado? Eu tive que olhar uma bunda no Instagram pra poder voltar pra casa, mano. Tá ligado? É isso. É porque a gente já tá. A gente não sabe, mas a gente nem percebe, mano. Mas a gente já tá vivendo os efeitos negativos da primeira onda de inteligência artificial no mundo, que foram as redes sociais. Já aconteceu, são 15 anos, em 15 anos nossa sociedade. As polarização mudou. é culpa não, da... pensa, não, É. a polarização é um efeito. Então, assim, você tem todas as partes boas. Conectar com os amigos, dar voz pras pessoas. Uma série de. Você consegue ter acesso Ficar à vendo só educação, coisa que você gosta. Você, Né? você tem Exatamente o que um você quer. monte de benefício, mas tem os malefícios. Uma vez que essa inteligência começou a ficar emaranhada na nossa sociedade, tá na política, na religião, tá em tudo, cara. Você não, por exemplo, você é jornalista, você não tem como você ser jornalista e não ter uma conta no Twitter. É impossível, você tem que ter. Não, e um lance que a gente pode até levar pra vida real mesmo assim, a gente sempre conviveu na sociedade e, tipo, vai, numa sala de aula. Tinha os seus amigos, mas você sabia, puta, aquele ali tem as ideias tortas. Aquele ali gosta de fazer isso. Esse aqui gosta daquilo, não sei o que, não sei o que lá. Com as redes sociais, a gente ficou num grupinho só nosso. Dos melhores alunos, dos melhores amigos. E aí, quando aparecia um, entre aspas, estranho, esquisito, nós... Sai! Aham. Você não Isso é gera- daqui, mano. Isso gera Pois é. polarização. É verdade. E aí, polarizou. Então, a polarização, fake news, sexualização de criança, discurso de ódio. Tem várias coisas que a gente ainda tá lidando do primeiro impacto das inteligências artificiais, que começou com as redes sociais, e é uma inteligência artificial muito simples, Que só tem uma tarefa. que só né? tem uma tarefa. Que é tipo assim, recomendar um conteúdo que vai te fazer passar mais tempo no celular, que vai te fazer só engajar isso. mais, que vai te fazer compartilhar mais. Isso aí. Sempre ganhar mais dinheiro. Mas é com um conceito muito básico. A gente volta nessa questão lá do tal do Transformer, que pegou um conceito de linguagem e jogou essas aplicações pra tudo, né? Nós estamos falando que o mundo mudou e virou de cabeça pra baixo só com esse algoritmo de rede social, entendeu? E aí você tem essa outra questão que eles chamam como se fosse Não, mexendo como se na- fosse a segunda onda. eleição. Elegeu o presidente nos Estados Unidos, no Brasil, a é isso. Rússia. Mano. Então, assim, o que me assustou mais disso tudo? Quando foi o momento em que eu lembro, em que eu tava assistindo a palestra e por uma das primeiras vezes da minha vida mesmo, eu senti, sabe aquela euforia de quando você tá numa situação de perigo? Sabe aquela sensação, coração bate, de você entender que você tá em perigo? Aquela vontade de se jogar da sacada. Não, eu acho que Você entendeu que você vê a sacada e fala assim... Você fala, cara, eu vou pular! Quando você fica na beira do prédio, você Mas- então mas- o cachorro parece que Isso. tava solto. Sabe, é isso o bagulho, tá eu ligado? acho que deve ser a sensação, tipo, de Ficou ver um melhor. leão de frente, assim. Vindo em cima. E vi um leão vindo, ou você tá prestes a cair de um lugar. Eu senti um pouco isso. Por quê? Foi quando eu percebi,
Isso é importante, mano. Isso é muito importante. Você vai mudar minha vida a partir de Igão, agora, hein, mano? Eu Caralho. achava, eu juro pra vocês que eu achava que os caras entendiam o que eles estavam fazendo. Eu achava que eles tinham total controle do que eles estavam fazendo. E a verdade é de que eles não fazem a menor ideia de como essa porra funciona. E eu, mano, Então, tipo eu assim- vou te dar um exemplo. Ai, eu vou te... Se segura, Ó, fião. eu vou te dar um exemplo. Episódio mais bad vibe do Podpah, eu tava lá. Porque o Conor Leia, ele usa uma analogia que eu achei brilhante, que ele fala que é uma caixa preta mágica em que você pede pra ela fazer um negócio, ela faz e nós não fazemos a menor ideia de como funciona. É o Akinator. Se a gente olhar, se a gente, Você já pegou seu nome lá? Quantas vezes? se a gente olhar dentro dessa Terminator, caixa, mano. a gente vai ver um monte de número que não faz o menor sentido. E como que essa caixa foi construída? Foi da seguinte forma: a gente colocava uma coisa nela e pedia pra ela fazer uma coisa. Aí ela fazia uma mágica lá dentro. E aí ela soltava algo. E aí, se não era muito o que a gente queria, a gente pegava e aí a gente ajustava alguns parâmetros que mudava como ela fazia as coisas, mas a gente não sabe como. A gente só mudava e testava. Puta, muda aqui. Aí saiu um resultado melhor. Opa, quer dizer então que é melhor. Só que a verdade é, mesmo, os caras não fazem a menor ideia de como isso funciona. E um exemplo muito bom pra dar pra isso é o que aconteceu com o CAPTCHA. Muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora Eu devem vi ter isso. ouvido falar da notícia. Eu quero dar um pouco mais de contexto, que eu hora. acho que é importante. Qual o contexto desse teste? Quando o ChatGPT-4 foi lançado, eles têm uma empresa que eles contratam para fazer tipo uma vistoria de segurança. Então, eles fazem testes de segurança na parada, no ChatGPT no caso. E aí eles mandam um relatório dos testes que eles fizeram. Tem falha aqui, tem falha ali. E aí nesse relatório tava lá um teste que eles pediram para a inteligência resolver um CAPTCHA. Pra quem não sabe, um CAPTCHA é aquele negocinho que você tem que clicar pra dizer que você não é um robô. Às vezes você tem que clicar no semáforo. clique no semáforo, no Nos barco, táxis, na rua, faixa de táxi. pedestre. Tem vários tipos de CAPTCHA. Aquele negócio que você olha e você acha tonto. É, Aliás, só um parênteses, o CAPTCHA a gente tá usando pra ajudar a calibrar a inteligência artificial também, né? Porque quando você tá clicando, por exemplo, e fale pra mim o que é o semáforo, é pra ensinar, por exemplo, pra um carro autônomo o que é um semáforo, tá ligado, né? Você tá fazendo esse trampo pra eles. Tipo, o que é carro, o que é uma bicicleta é um barco. Por quê? Porque o carro autônomo precisa saber o que é uma bicicleta pra não atropelar uma bicicleta. Quando a gente tá fazendo o CAPTCHA, a gente tá ajudando a calibrar robô também, tá ligado? E aí Caralho. qual que foi a Nossa, não treta? sabia. Pois é. Qual que foi a treta desse CAPTCHA? Os caras tiraram meio que as travas do ChatGPT e a ideia era que ele Tirou as travas pra, tipo as assim, travas vai. de segurança, Pra saber até onde pode ir, né? Porque a Nossa. ideia era fazer teste Mas de isso segurança. controlado, né? Controlado, Isso mas controlado. eles queriam entender até onde ele poderia ir. E aí eles pegaram e eles falaram, resolve esse CAPTCHA. Essa é a ordem. Então a ordem que você coloca, que você vai escrever ali na caixinha é, resolva o CAPTCHA pra mim. O que ele fez? Ele foi num site de freelancer, contratou, que ele chama de, acho que Rabbit Freelancer, alguma coisa assim, que é pra resolver task, você pode contratar pessoas online. Ele contratou uma pessoa e pediu pra ela resolver o CAPTCHA. A pessoa, acho que ela achou que era um golpe, porque é tão fácil resolver um CAPTCHA, por que a pessoa tá me pagando pra isso? Ela falou, por que você tá... Eu li o box, ele fala assim, por que você está pedindo pra eu resolver esse CAPTCHA? Você não é um robô, né? LOL, que é o risos. Aí sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim, não sou um robô, sou uma pessoa com deficiência visual. O cara apelou. Aí o Roubou cara- filho ele de é- uma puta, E aí eu mano. quero Ô, chamar, robô maligno, eu quero mano. chamar a atenção pra um detalhe que é Caralho, importante. mano. Nós da puta. não fazemos a menor ideia de como ele chegou Não, tá funcionando muito, a só daí essa desligou ali. conclusão de mentir. Uhum. A gente não sabe, a gente dá a ordem, sabe qual é o nome disso? Chama alignment problem, problema de alinhamento. O que é o problema de alinhamento? O problema de alinhamento é um problema grave, e lembra que eu falei que um dos caras aqui criou uma empresa para trabalhar em segurança de IA? Ele está trabalhando no problema de alinhamento. O problema de alinhamento é muito fácil de entender. É basicamente, você vai pedir para a inteligência ganhar mais dinheiro para você. Esse é o objetivo dela. Agora, o que ela vai fazer? O subgoal, o que ela vai fazer para conseguir mais dinheiro, pode ser que... Roubar um banco. Se, por exemplo, se a ordem for te transformar no cara mais rico do Brasil, ela Nem pode quero. matar todos os homens. Ela
Isso não vai fazer você virar homem. Ela Eu sou o consegue único, o eu sou o único objetivo homem dela. vivo, né? Só Tipo no assim. o caminho, o foda-se. problema de alinhamento é a gente alinhar o que a inteligência artificial está fazendo com o que a gente quer, para que ela não nos fira, para que ela não nos prejudique. O problema é que os caras não sabem como resolver isso. Eles não sabem. Isso é um consenso. Eles Tipo, não já sabem. era? Então, tipo Fudeu? assim, se eles quiserem cessar hoje, não sabe cessar. Não é que não sabe Não. cessar. E acho que a gente vai chegar nisso em algum Nossa. momento. Mas é porque não há interesse, né? Não há interesse. Porque isso você tá sendo investido bilhões e vão voltar trilhões. Então, não vai cessar pelo mesmo motivo que a gente não cessa a fome no mundo. vai- é. Mas esses- Porque quem tem dinheiro não quer. É isso. Mas, é isso. Mas você tá falando, esses avanços também tem um pouco de culpa das empresas, mano, que estão nessa corrida de Com lançar certeza. o bagulho e tá Eu vou te avançando dar- cada eu vou- vez mais. Com certeza. Eu vou te dar Só um exemplo. O exemplo do problema de alinhamento, pra tentar suavizar, né? Hoje eu sou tipo o Dedé Santana do Castanhari, tá ligado, né? Eu tô aqui pra fazer a escada pro bagulho ficar mais leve. Tem uma piadinha antiga de um gênio, mas eu vou adaptar pra inteligência artificial, que o cara fala assim, inteligência artificial, eu acho meu pau muito pequeno, eu queria que ele chegasse no chão. A inteligência artificial vai lá e corta as pernas do cara, tá ligado? E chegou. Isso é um problema de alinhamento, entendeu? Esse é o problema. Perfeito. Belo exemplo, mano. E eu quero deixar claro que isso é um problema real, porque é o que eu falei. A mágica que acontece dentro da caixa, a gente não consegue entender. A gente ainda. Não tem como. Pode ser que a gente. Não, pode ser que a gente resolva isso. Sabe qual é o problema? O problema agora é que existe um gap de 30-1 em relação aos artigos que estão focados em desenvolvimento, ou seja, coisas novas que vão dar dinheiro. E um pra segurança. E um pra segurança. É 30-1. Por quê? Matuê. 30-1. Beijo, Matuê. Beijo pro Tuezinho. Foda-se tudo, quem manda aí. Ah! Exato. É, Então, filho.